Olá, muito bom dia a todos. Eu me chamo Iago Daltro Ferrara Almeida, sou mestrando em Direito Público com ênfase em Direito Penal aqui na Universidade Federal da Bahia, no Brasil. Minha linha de pesquisa é a Justiça Restaurativa e é com muita felicidade, com muita honra que eu venho aqui hoje no segundo Simpósio Internacional de Direito Atual apresentar o meu trabalho, que foi submetido e aprovado, felizmente. Então, fico muito honrado de poder tratar com os senhores em um evento dessa magnitude, que certamente marca o calendário dos principais eventos jurídicos no plano internacional, e para tratar de um tema que muito me apaixona, que muito me interessa, que muito me move a pesquisar, que é a justiça restaurativa. Então, senhores, sem mais delongas, até porque o nosso tempo é curto, eu vim aqui hoje falar sobre os novos desafios postos à justiça restaurativa no contexto de uma sociedade do risco, certo? Então, como o próprio título do nosso trabalho já sugere, nós adotamos como marco teórico a concepção de sociedade do risco de Ulrich Beck. Então, nós tratamos da sociedade do risco, certo? Dessa conformação de novas realidades, de surgimento de novos interesses, de diversas causas, de que antes não existiam, ou se existiam era em menor grau, a deteriorização de realidades tradicionalmente abundantes, que passaram a se tornar mais escassas, todas essas causas, que imiscuídas em um contexto do risco, potencializadas por uma realidade globalizada, dão um ensejo a uma expansão significativa do direito penal, que passa a tutelar novos bens jurídicos, certo? E que, portanto, tem que também passar por uma conformação dogmática nas regras de imputação, de causalidade, de criação de bens, de crimes de perigo abstrato, de crimes culposos, por omissão, de violação de dever. Enfim, o direito penal contemporâneo que se desgarra daquela ideia de imputação individualizada do direito penal clássico e passa a se espiritualizar, a se flexibilizar, a se tornar mais eficientista e pragmático, certo? Então, nós analisamos em um primeiro momento do nosso trabalho essa realidade da sociedade do risco e dos seus impactos na dogmática penal. Mas a nossa preocupação principal é a justiça restaurativa. Iago, e por que você fez esse breve introito? Para ambientar a nossa discussão. Tratar da sociedade do risco como uma realidade, tanto que trouxe impactos para o direito penal, saber quais são essas novas exigências da sociedade do risco e, a partir daí, tentar responder ao nosso problema. Qual é o nosso problema? Se a justiça restaurativa poderia se amoldar a essas novas exigências da sociedade penal do risco, certo? Por quê? Porque eu passo a tratar com uma realidade mais eficientista, senhores. Eu trato, numa sociedade do risco, numa sociedade globalizada, de uma criminalidade organizada, certo? Eu trato de uma criminalidade organizada, bem estruturada. E por isso, como o crime se agiganta, o direito penal, e aqui nós não estamos discutindo a legitimidade disso, certo? Nós não estamos discutindo a legitimidade da expansão do direito penal, tampouco dessa flexibilização. Por evidente, a discussão é extremamente importante, mas ela tem lugar em um estudo próprio. É deveras complexa, que não cabe aqui, num vídeo de 10 minutos, e sobre um trabalho de justiça restaurativa, discutir essa questão com a profundidade que ela merece, certo? Mas, então, tratamos isso como uma realidade posta. A criminalidade organizada é um problema, o direito penal foi chamado a responder a ele. E responder a essa criminalidade que enfrenta o Estado exige instrumentos mais voláteis, menos rígidos do ponto de vista dogmático, certo? Então, eu abro mão de garantias que foram historicamente desenvolvidas, da legalidade, enfim. No plano da justiça restaurativa, nós trazemos essa preocupação pela questão utilitarista sobremaneira, porque é preciso que se entenda que a justiça restaurativa não se pretende, em hipótese alguma, um esvaziador de prateleiras, certo? A celeridade de todo
almejada, desejada, mas ela não é o mote principal da justiça restaurativa, nem de longe, certo? Então a justiça restaurativa não se pretende um movimento esvaziador de prateleiras, certo? De desafogar o abarrotado judiciário. Não, não é isso. Aí, essa é uma preocupação do eficientismo dessa sociedade penal do risco e trazer isso para a justiça restaurativa. Mas não é só, certo? Nós falamos do incremento de uma série de novos bens jurídicos. Então, no nosso artigo, a gente até lista várias leis, né, que surgiram no direito penal contemporâneo. Então, citamos lá várias. Só para contextualizar aqui, certo? Trato, obviamente, do ordenamento jurídico do Brasil, não é? A lei número 13.260 de 2016, no terrorismo. Temos a 9.605, 98, dos crimes ambientais. Crimes que cuidam da lei de licitações, lei de lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária, tráfico de órgãos, certo? 9.434 de 97. Para os senhores verem que a tecnologia cria riscos, cria novas realidades nunca antes vistas. O direito penal é chamado a tratar disso, né? De crimes contra as relações de consumo, lei das telecomunicações, crimes de manipulação genética, né? Que é a lei 11.105 de 2005. Então, nós temos esses novos bens jurídicos e esses crimes, em grande número, em sua esmagadora maioria, crimes transindividuais, né? Crimes sem vítimas, concretas e definidas, trazem uma nova reflexão para a justiça restaurativa. Sim, por quê? Porque a justiça restaurativa foi tradicionalmente desenvolvida para vítimas definidas e concretas. Senhores, é inegável que um dos principais movimentos que subsidiou a evolução da justiça restaurativa foi a vitimologia, certo? Sem dúvida disso. Eu não posso limitar a justiça restaurativa ao movimento vitimológico. Não, claro que não. A justiça restaurativa não se preocupa só com a vítima, não é. Até porque nós temos que nos preocupar com os ofensores, nós temos que nos preocupar com as comunidades. A comunidade é chamada a responder a esse conflito, né, que foi causado, quando possível. Mas é inegável que a justiça restaurativa levanta essa bandeira de resgate da vítima para a solução do conflito. Então, como é que eu vou pensar a justiça restaurativa nos delitos transindividuais, nessa nova sociedade do risco, se um principal mote de desenvolvimento foi justamente essa vítima concreta e definida? Então é de se pensar isso, essas novas reflexões que colocamos no nosso artigo. Até mesmo porque esses crimes vêm crescendo de número, em grande número, e ganham cada vez mais destaque no nosso ordenamento jurídico, né? Então é uma reflexão necessária, nós não podemos passar ao largo disso. Para além disso, temos também os ofensores. Isso porque, volto a dizer, na justiça restaurativa tradicionalmente desenvolvida, nós pensamos não raramente na figura de um ofensor destituído, marginalizado. Evidentemente, ela não se preocupa somente com esses ofensores, mas eles têm muitas luzes na justiça restaurativa, né? Trabalhamos com essa figura. Então, a comunidade também é chamada para resolver, para tentar dar suporte a esse ofensor, que sequer muitas vezes tem chance de cumprir o acordo restaurativo por falta de condições mesmo de vida, de suporte social, de educação, enfim, financeiro, não tem condições. Ele precisa de ajuda para poder ajudar. Só que quando nós tratamos dessa sociedade do risco e globalizada, nós tratamos também com figuras, com ofensores que já não mais se enquadram nesse arcabouço, né, digamos assim, nessa figura. Pois bem, então temos que lidar também com essa questão. Então falamos do deficientismo, falamos da vítima, falamos do ofensor, falamos da conformação e fluidez dogmática que o direito penal teve que passar, que a justiça restaurativa também vai ter que, de certo modo, lidar com isso, né? Tratar de alguns institutos, remodelar pelas novas exigências e novas realidades postas.
Então, nós colocamos essas reflexões, que são melhor delineadas no nosso artigo, certo? Algumas respostas estão ali contidas e que eu não pude desenvolver melhor aqui no vídeo. Faço o convite para a leitura do trabalho, me coloco à disposição para os esclarecimentos necessários, posteriores, e fico muito feliz de apresentar aqui, ter a oportunidade, e conto e espero com o contato dos senhores para que nós possamos trocar ideias e debater isso juntos, né? O trabalho é apenas uma germinação do conteúdo que vai ter lugar num terreno fértil da nossa dissertação. Vou encontrar um terreno maior na nossa dissertação, certo? De mestrado. Mas eu fico muito feliz pela oportunidade, senhores, e até uma próxima. Muito obrigado.